Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim.
recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui do Banco de Alimentos, na Avenida Francisco Silveira Bittencourt, número 1928, no bairro Sarandi, Zona Norte, Porto Alegre. E com a grata alegria estamos recebendo aqui a Natália Perazzo, ela que é nutricionista, participa conosco para falar da Oficina do Sabor que está acontecendo, você está acompanhando aí as imagens mostrando para você e é claro, uma alegria recebê-la. Tudo bom, Natália? Tudo bem, prazer. A satisfação é nossa, ainda mais para falar de algo que realmente tem muito a ver com aquela preocupação que vocês têm com a segurança alimentar, o instruir através dos cursos e em especial hoje aqui as pessoas da maioridade, da melhor idade, como se diz, a partir dos 60 anos, que vocês estão aí ministrando esse curso. Eu gostaria de falar dessa proposta. Exatamente, o projeto é voltado para o público idoso, né, atendido pelas instituições que o Banco de Alimentos fornecem os alimentos. São idosos a partir de 60 anos e a gente atende eles terças, quartas e quintas aqui no Banco de Alimentos. Cada instituição tem a sua data e cada oficina tem um módulo. A gente foca também nas receitas que são voltadas para as patologias de hipertensão, diabetes, colesterol alto, que são as doenças crônicas não transmissíveis. São doenças que atualmente têm acometido os idosos, então a gente faz essas receitas bem voltadas para essas patologias, né? Sempre tendo alimentos que são de fácil acesso para eles, porque são idosos de comunidades periféricas aqui de Porto Alegre, né? E alimentos saudáveis, quanto mais natural, melhor. Natália, é claro que a gente quando visita, está aí, acompanhando um projeto que realmente é diferenciado com essa preocupação, com a alimentação e, evidentemente, a nutrição. E o que você poderia destacar, assim, dentro dessa proposta de vocês, além daquilo que você já falou, que é esse empenho que vocês têm de instruir as pessoas para uma alimentação melhor. Nesse aspecto, assim, eu gostaria que tu desse alguns detalhes, alguns exemplos, para o pessoal que nos acompanha agora poder entender melhor. Além das oficinas, a gente faz todo o acompanhamento com os idosos, né? A gente tem um controle, a gente faz a mini avaliação nutricional neles para saber como está o peso, o que mudou desde que eles entraram dentro das oficinas, a gente faz avaliação antropométrica, a gente faz alguns testes de memória também para saber como eles estão, então a gente não faz só essa parte de receitas, a gente tem todo o acompanhamento nutricional deles, né? Eu acho que isso é um diferencial do projeto, porque a gente tem como saber se eles estão bem, se o projeto está fazendo alguma diferença. A gente faz alguns questionários para saber o que eles estão achando das receitas, se eles estão fazendo as receitas em casa, porque a gente incentiva também que eles façam as receitas com a família em casa e incentivem também a família a ter os hábitos alimentares saudáveis, né? Então, não só aqui na oficina ou no grupo que eles frequentam, mas também nas suas casas para eles terem uma melhor qualidade de vida. E uma coisa que sempre fica em voga, o pessoal questiona muito, é a questão do paladar. Essa é a preocupação também que tem pertinência com vocês? Sim, eles sempre se preocupam, mas com açúcar é muito melhor do que com açúcar mascavo ou com adoçante, mas a gente sempre faz os testes das receitas antes de passar para eles, porque a gente sabe que eles são bem exigentes, né? Já estão acostumados ou vieram do interior, usam a banha, usam alimentos que são industrializados que eles acham que não faz mal, mas faz mal, né? Então isso tudo a gente cuida, a gente faz testes com eles e os testes das receitas e aplica, mostra para outras pessoas para
para ver o que elas acham, para a gente poder iniciar com a oficina. A gente nunca faz nenhuma receita sem testar antes para saber se realmente ficou bom. E o resultado sempre é positivo, elas sempre adoram as receitas e acabam fazendo, nos mandando fotos, é bem legal. Realmente a gente que acompanha aqui, estamos ao fundo, as senhoras ali atentamente recebendo as instruções, e inclusive eu gostaria de falar da parceria, porque a Natália aqui é nutricionista, mas ela é acompanhada das estagiárias. Vamos falar dessa parceria. Nós temos a parceria com várias universidades, na verdade todas as universidades a gente tem parceria aqui no Banco de Alimentos, a gente tem FADERGS, Unilassalle, URGS, UFSPA, PUC, a Unicinos, que também é uma das maiores parceiras nossas aqui. E as estagiárias vêm e fazem junto com as idosas, né? Elas adoram também fazer. E é uma parte bem importante, porque agrega muito no conhecimento delas como estudantes, né? Assim como também agregou no meu conhecimento, porque eu fui estagiária há 2 anos aqui do Banco de Alimentos. Então eu já sei bastante coisa e aprendi bastante coisa na minha carreira de nutricionista aqui dentro do Banco de Alimentos. Então é um caminho bem importante que a gente tem para percorrer, né? E aqui a gente tem a liberdade de aprender e, junto com os idosos, também ter experiências novas, porque a maioria dos lugares não tem projeto com idosos, então aqui é um dos únicos lugares que a gente pode ter essa experiência, né? Tem um foco todo especial, uma preocupação de pertinência, como eu dizia aqui no caso, e que realmente vem agregar a essas pessoas que aqui, né, são assistidas através das entidades, com a oportunidade, inclusive, de melhorar, né, o seu cardápio, melhorar a sua saúde, melhor dizendo, porque é algo que impacta diretamente. E eu gostaria de falar nesses termos assim, de alimentação, a questão do preparo, né? E do quão importante é essa preocupação para a saúde. O preparo dos alimentos aqui, os que a gente utiliza são alimentos naturais, quanto mais descascados e menos desembalados, melhor. Então a gente sempre busca receitas que tenham vegetais, legumes, leguminosas, procura mostrar receitas e inovações, assim, coisas que elas não conhecem, que sejam dentro do valor acessível, que elas possam também utilizar, porque não adianta a gente fazer uma receita muito elaborada se elas não têm como repetir essa receita em casa. Então o principal objetivo é que elas repliquem as receitas, né? Então todos os preparos dos ingredientes a gente tem uma seleção, a gente faz uma seleção de receitas, faz os testes, faz as fichas técnicas que elas recebem ali no dia da oficina com todos os ingredientes, as medidas caseiras, o que tem de ferro, o que tem de cálcio, caloria, tudo, elas recebem essas informações para posteriormente fazer na casa delas e também para elas saberem o que elas estão ingerindo, né, que é saudável e não tem adição de açúcar, muito sal, essas coisas todas que a gente tenta prevenir nas oficinas e também nos grupos dentro das instituições. Muito bem. Eu estou conversando aqui com a Natália Perazzo, que é nutricionista, participando hoje conosco desse projeto aí, que realmente tem uma distinção toda especial, que trabalha aí com pessoal acima de 60 anos, né, a melhor idade, como o pessoal costuma dizer, é a oficina do sabor, né, uma preocupação toda especial, inclusive com o paladar. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente volta, você continua aí, e é claro, nosso convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola no Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui no Banco de Alimentos, na Avenida Francisco Silveira Bittencourt, 1928, bairro Sarandi, Zona Norte aqui de Porto Alegre. Continua conosco aqui, falando sobre a Oficina de Sabor, esse projeto que se preocupa com a melhor idade e com a nutrição, com a saúde dessas pessoas todas que são assistidas aqui, né, pela entidade, e evidentemente que a Natália, que nos acompanha aqui, ela que é nutricionista, vai falar agora sobre essa proposta. Como é que surgiu essa iniciativa? O projeto Oficina do Sabor, ele existe há 9 anos, mas ele inicialmente começou com crianças, então eram crianças das instituições que vinham até o banco e faziam receitas saudáveis também com o mesmo objetivo, assim, tanto com as crianças quanto os educadores das escolas que vinham junto para fazer essas oficinas. A partir de 2015, foi notado uma necessidade maior de fazer essas receitas com idosos a partir do projeto Passos da Longevidade, que é um outro projeto com idosos aqui do banco, em que a nutricionista e as estagiárias vão até a instituição e fazem trabalhos voltados para a educação alimentar. Nesses trabalhos foi notado que muitos idosos sabiam sobre alimentação saudável, mas não sabiam aplicar essa alimentação em casa. Eu sei que eu não posso consumir muito sal, mas o que eu faço para não consumir tanto sal? O que eu faço para não consumir tanto açúcar? Se eu estou acostumada já com coisas prontas do mercado, ou fazer o bolo, eu já sei aquela receita de bolo, então eu não sei receitas saudáveis. E muitos deles não têm acesso à internet, ou não querem essas coisas assim, então a gente
resolveu pegar essas demandas deles e criar o projeto voltado para o idoso, né? Então, foi a partir daí que nasceu o projeto Oficina do Sabor Passos da Longevidade, que é em parceria com o projeto Passos da Longevidade. As mesmas instituições que a nutricionista Adriana e as estagiárias vão até lá fazer o trabalho também vêm para cá. Então, é meio que interligado. Elas, às vezes, têm coisas que elas têm dúvidas lá e as estagiárias trazem para nós e a gente vai criando as receitas conforme a própria demanda deles. Então, foi assim que nasceu o projeto. Elas vêm para cá com a van do banco, fazem a oficina e daí na outra semana é o encontro na instituição. É assim que a gente faz. Muito bem, realmente é uma iniciativa muito significante para essas pessoas todas que estão aqui envolvidas, né? Dá um diferencial na vida delas. E por falar em diferencial, eu gostaria que tu falasse assim, do que tu observa assim, em termos de retorno, né? Como é que elas te passam as informações depois que elas recebem, depois que elas praticam aqui toda a orientação que elas recebem. Uhum. A gente sempre incentiva que elas façam registros fotográficos, vídeos. Às vezes elas têm confraternização dentro mesmo da instituição no dia do grupo e elas fazem as receitas e levam, as gurias estagiárias tiram fotos, nos mostram e às vezes até na oficina mesmo elas falam, eu fiz o bolo, aquele de abobrinha com cacau e coisas que geralmente elas não consumiam, elas passam a consumir, né? Agora há pouco tempo a gente também fez uma pesquisa com todos os idosos, pegou os questionários, fez as avaliações e notou que teve uma grande diferença. Do ano de 2017, a gente avaliou 2 anos, 2017, 2018 e 2019, e a gente fez uma avaliação desde o início até o final das oficinas e deu resultados bem positivos, tanto quanto a peso ou os níveis dos exames, quanto a aceitação das oficinas, né? Todas as avaliações deram positivas, então a gente pôde fazer e publicar esse estudo, né? Sem dúvida. Inclusive, eu gostaria, assim, Natália, que tu passasse, assim, eu vejo a tua alegria, né? Teu envolvimento aqui, evidentemente, com colegas aí que estão se engajando também, né? Dentro dessa proposta, desse projeto, como foi o teu caso, né? Que tu aprendeu, através dessas iniciativas, a olhar com um outro olhar, né, diferenciado essa situação, até porque existe toda uma preocupação social, né, nesse aspecto. E claro que eu gostaria de saber de ti, como é que tu te sente assim, estando presente e à frente desse projeto? Para mim é uma emoção muito grande, assim, porque eu sempre participei do projeto Passos da Longevidade, que é o projeto que eu falei agora, que é interligado. Eu entrei aqui no banco em 2016 e comecei no projeto Passos da Longevidade e depois vim como nutricionista para o projeto Oficina do Sabor. Assim, eu posso dizer que é um projeto que realmente acontece, né? Ele é um projeto bem voltado para a saúde do idoso, para a educação alimentar, para mudança de hábitos alimentares. A gente é bem preocupado com essa área, assim, com essa causa, porque a gente sabe que em muitos lugares não é valorizado, né? E por o idoso já ter 70, 60 anos, eles acham que não é importante, porque já está no final da vida, mas é o final da vida que eles precisam ter essa qualidade, né? Para não ter uma velhice, às vezes no hospital, ou é institucionalizado, esses idosos, eles não são de instituições de longa permanência, né? Eles são idosos que residem em casas, vão até a instituição para fazer algum trabalho, artesanato, dança, atividade física, e daí fazem o trabalho com Passos da Longevidade e vêm para a oficina. Então, é esse idoso que a gente quer trabalhar para ele não precisar internar no hospital, para não precisar ir para um asilo, uma instituição de longa permanência. É isso que a gente quer cuidar para que não aconteça, né? Então, esse projeto, ele realmente acontece, ele é um projeto lindo e eu tenho muito orgulho de ser nutricionista dele. Parabéns pela tua iniciativa. Então, Natália, estamos chegando aos minutinhos finais aqui, a gente percebe, né, essa energia maravilhosa que tu emana, que transmite para a gente, inclusive através das palavras aqui, a gente percebe isso. E nesse sentido, assim, eu gostaria também que tu desse algumas dicas para o pessoal que nos acompanha, a gente que tem um compromisso aí de utilidade pública também, dentro das questões sociais, da solidariedade.
falasse aí dos alimentos que realmente podem prejudicar as pessoas. Falando no sal e açúcar, eu gostaria que tu desse assim, uma ênfase nisso e um alerta para o pessoal que está ligado com a gente. O consumo exagerado de qualquer alimento traz malefícios à saúde, né? Mas principalmente a gente trabalha muito com o consumo de sal e açúcar e gorduras, né? Todas as gorduras saturadas, gordura trans, gorduras que a gente sabe que não fazem bem para a saúde, não são indicadas a serem consumidas, né? O açúcar branco, o sal refinado, tudo isso tem como mudar esse hábito para alimentos saudáveis, trocar o sal por temperos naturais, o sal temperado, que é o uso de vários temperos verdes junto com um pouco de sal, diminui 50% no consumo de sódio, né? O sal pode ser substituído por outros temperos, como o alecrim, o manjericão, o alho, até também para temperar a comida, né? Eles diminuem 50% do uso de sódio na alimentação. E o açúcar branco é o pior veneno, né? Porque ele é o açúcar mais refinado. Então, quanto mais processos ele sofre, mais branco ele fica. E quanto mais processos ele sofre, mais industrializado ele é, né? Então, quem consome o açúcar, pode consumir o açúcar mascavo, que é o menos processado dos açúcares, né? Também as gorduras, em geral, fazem mal para a saúde, tanto a banha quanto margarina, manteiga. Então, aqui a gente procura sempre consumir o mínimo de gordura, se for consumir azeite de oliva, ou a gente incentiva que elas façam assim, só selar na frigideira sem utilizar tanto óleo. O óleo vegetal, ele não é um veneno, só que ele, aquecido acima de 60 graus, ele vira uma gordura saturada, que entope as veias, pode dar AVC, problemas cardíacos. Então, toda a alimentação dos idosos, tanto idosos quanto nós mesmos, né, tem que ser voltada para a saúde cardioprotetora, né, que é a doença mais acometida pelos idosos ou pelos adultos também. Então é isso que a gente incentiva. O não uso do sal, do açúcar e das gorduras são os mais gritantes assim atualmente, que tem índices de obesidade. Muito bem, aí palavras da Natália Perazzo, ela que é nutricionista, participando com a gente. Obrigado, Natália, pela tua participação. E você que está ligado com a gente, o nosso muito obrigado e até o próximo programa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer?
Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais. Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.